Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre boss, choke e liquidez um pouquinho mais avançado, tá? Quem me segue no canal, no YouTube, no Telegram, no Instagram, sabe que eu estou fazendo um e-book. Na verdade eu já terminei, né? Então é um e-book sobre os conceitos de Smart Money, tá? São mais de 340 páginas só sobre os conceitos de Smart Money. Então eu falo sobre muita coisa lá. São mais de 300 imagens diretamente do gráfico. Tem um capítulo de setups, de estratégias, sobre gerenciamento de risco, sobre psicológico, o Wyckoff. Então, quebras de estruturas do mercado, boss, choke, liquidez, como identificar a liquidez, como começar uma análise do zero, tempos gráficos maiores e menores, enfim, tá bem completo mesmo. E eu garanto a você que por o preço que está, você não vai encontrar em nenhum local do Brasil. Porque a gente sabe que o Smart Money é bem escasso aqui. Por esse motivo, as mentorias e cursos são muito caras, são caríssimas, né? Então, por esse preço aí, você vai aprender sobre os conceitos do Smart Money e você vai começar a enxergar o gráfico de outra maneira. Tenho certeza que vai ser a sua virada de chave. Beleza? Então, se você tiver interesse, o link vai estar aí na descrição e bons estudos, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o mercado ele tocou aqui, ó, no meu ponto de interesse de 4 horas, um order block de 4 horas, tá? Com esse pavio aqui. Então, quando eu venho para os 15 minutos, minha estrutura está exatamente assim. Então, o que acontece aqui? Bom, eu espero que o preço ele faça algum tipo de retração dessa estrutura aqui, porque possivelmente após o toque no 4 horas ele vai começar a fazer um movimento de alta, vai começar a fazer uma mudança de caráter, uma mudança de order flow aqui, um shift order flow que a gente chama, vai virar realmente a tendência nesse momento. Por quê? Porque ele tocou num ponto de 4 horas, muitas vezes isso ocorre. Então, quando eu venho para os 15 minutos, eu começo a perceber que o mercado está fazendo uma leve retração de toda essa pernada que existiu aqui. Então, o que a gente pode verificar, identificar um boss, por exemplo, e uma liquidez um pouquinho mais avançada. Então, eu estou vendo que o mercado ele começa a fazer o seu movimento, né? Então, eu tenho o meu fundo e o meu topo já construído. Então, eu vou trabalhar dentro dessa estrutura aqui, tá? Por enquanto o meu fundo está sendo protegido. Eu também tenho o meu topo aqui até então protegido, né? Então a gente começa a observar o que o preço está nos dizendo, o que ele pode fazer nesse momento, o movimento dele. Vamos lá. Uma coisa interessante é o seguinte: tudo que existe aqui dentro dessa linha horizontal com essa daqui, essas linhas paralelas, tudo que existe dentro dessa estrutura que eu desenhei aqui são subestruturas dentro dessa. Então, para mim, só vai ocorrer o boss nos 15 minutos quando ele quebrar esse nível aqui, ou esse nível aqui e continuar o fluxo de baixa, né? Então, se ele quebrar esse nível aqui, vai ser o boss nos 15 minutos. Mas, não necessariamente, eu poderia esperar simplesmente um boss nos 15 minutos. Por exemplo, se eu for vir aqui nos 5 minutos, eu tenho um boss também. Concorda? Eu tenho um boss. Então, meus 15 minutos é essa estrutura, certo? Então, tudo que existe aqui dentro, tudo que existe entre essas duas linhas são subestruturas desta pernada. Mas eu estou nos 15 minutos agora. Então, nos 15 minutos eu também tenho um boss. Eu também tenho um boss. Eu também tenho um fundo. Eu também tenho um topo. E após isso eu tenho o meu fundo aqui. Qual será o meu topo? Meu topo será quando ele romper. Esse cara aqui. Então eu tenho meu fundo, topo, fundo, topo. Então tudo que existe dentro dessas linhas aqui, deixa eu colocar aqui, tudo que existe dentro dessas linhas aqui também são subestruturas dessa minha estrutura interna dentro dos 15 minutos. O preço é fractal. O que ocorre nos 5 segundos ocorre no 4 horas. As estruturas dos 15 minutos são as estruturas do 4 horas, tá? Isso aí é ser fractal. Então tudo que existe aqui dentro é minhas subestruturas dentro dessa estruturazinha aqui de 5 minutos, que por sua vez está dentro da estrutura dos 15 minutos.
Só para vocês terem uma noção qual é o conceito de boss. São quebras de estruturas, porém a gente tem que ver os tempos gráficos em que está ocorrendo. Então beleza, então eu tenho aqui minha estrutura, que é essa daqui, e eu tenho a minha subestrutura. Só vou me preocupar quando ocorrer uma quebra de estrutura no meu nível de 15 minutos, que é tanto aqui acima quanto aqui abaixo, beleza? Nesse momento aqui eu posso marcar pontos de interesse dentro das minhas subestruturas. Por quê? A gente sabe que pontos de interesse, como esse daqui, é quando um order block, um supply, uma demanda, é quando ocorre um movimento agressivo no mercado, um movimento brusco. Então esse meu candle aqui foi o meu último candle de venda antes de uma compra, e existia um desequilíbrio no preço, um imbalance, exatamente aqui. Existia esse imbalance aqui, ó, exatamente aqui. Então, por esse motivo, essa região aqui para mim é importante, interessante, porque eles começam a criar liquidez, tá? Bem acima do meu ponto de interesse. Veja como eles quebram agressivamente os meus 15 minutos. Opa, liquidez não. Boss. BMS, Break in Market Structure. Então a mesma coisa de boss, tá? Não se preocupem. Beleza, então eu tenho o meu boss nos 15 minutos. O que eu espero aqui agora? Eu tenho meu fundo. Eu tenho esse meu fundo da minha estrutura. Por quê? Porque isso aqui é meu fundo. Porque ele quebrou esse nível de preço. Quebrou esse nível de preço. Se ele não tivesse quebrado, se por algum acaso o preço tivesse não quebrado e vir para cá, depois de voltar, qual seria o meu fundo? Esse. Seria esse meu fundo. Porque ele foi quebrando fundos, mais fundos, mais fundos, mais fundos dentro da estrutura. Porém, ele não fez, né? Então, se ele não fez, o meu fundo dessa estrutura é esse. Meu fundo é esse e o meu fundo protegido é esse aqui. Então, foi a partir daqui que ele começou todo o movimento que quebrou o boss dos 15 minutos. Então, essa região para mim é importante. Por quê? Primeiro, porque eu acabei de falar, existe um desequilíbrio no preço, quebra da estrutura, o último candle de venda antes de uma compra, o sell to buy, e eles criaram liquidez aqui. Veja esse ponto aqui. Fundos iguais acima do meu order block, acima do meu ponto de interesse. Então, estou vendo que nos 15 minutos já houve a quebra da estrutura. Novamente, reforçando a minha liquidez. O inducement interno. Essa liquidez é uma liquidez mais avançada. Por quê? Porque eles estão criando esses fundos bem acima de um order block. Mais liquidez. Mais liquidez. Porque isso aqui também é liquidez. São fundos iguais. E aqui também, topos iguais. São topos iguais. Eles criam essas liquidez na direção do meu ponto de interesse. Então eu tenho o meu ponto de interesse. Eles começam a criar liquidez na direção dele. E na direção da quebra de estrutura que vai ocorrer o boss. Por quê? Porque quando eles voltarem aqui, eles vão capturar toda a liquidez que existe aqui, fecharem as suas ordens, né, que eles estão negativos, fecharem as suas ordens com esse order block, com esse bloco de ordens, e após isso eles vão fazer o movimento de cima, capturando toda a liquidez. Então eles matam dois coelhos com um tiro só, né? Eles pegam liquidez aqui, fecham as ordens e capturam a liquidez aqui. Por quê? Porque a expectativa do order flow é de alta. Por quê? Porque tocou num ponto de interesse de 4 horas e começou a fazer quebras de estruturas em um tempo gráfico menor. Então são essas histórias, essas narrativas que vocês têm que começar a colocar na cabeça de vocês quando vocês forem fazer uma análise. Tá? Então a gente começa a ficar, olha, mais um ponto. São vários pontos, uma liquidez, uma piscina de liquidez bem acima de um order block, que existe um imbalance, que quebrou essa estrutura. E após isso eles também criam liquidez aqui acima. São pontos fortíssimos. Veja como eles reagem. Veja como eles reagem aqui quando ele toca nessa faixa, nessa linha. Por quê? Porque eles não...
os compradores eles não estão deixando os vendedores romperem mais os níveis, romper esse, porque se romper já era, se romper vai continuar o fluxo de baixa. Então os compradores estão jogando o preço para cima e os vendedores para baixo. É uma briga forte aqui, é uma briga de cachorro grande, cabo de guerra, um joga para cima, o outro joga para baixo, um não deixa romper e o outro consegue romper o do outro. Então veja como o preço se comporta quando ele toca nessa faixa de preço, nessa linha. Criando mais liquidez aqui. Mais liquidez. Trendline, a gente sabe que trendlines são liquidez. E logo após tocar no order block, um indício fortíssimo que possivelmente o preço pode vir buscar toda essa galera aqui, ó. Toda essa galera, essa com essa, preencher esse imbalance aqui, capturar essa região e quebrar essa estrutura. Então aqui eu tenho o meu ponto extremo da minha estrutura dos 15 minutos, que é essa daqui, e após isso toque na região de order block. Veja como eles sobem, agressivamente. Veja como eles sobem agressivamente após fazer todo o dever de casa. Qual é o dever de casa? Criar regiões, deixar o preço desequilibrado, quebrar estruturas, criar inducement interno, liquidez interna para tocar na região, e após isso eles fazem um movimento de quebra de estrutura. Então aqui eu tenho novamente a minha quebra de estruturas nos 15 minutos. Vamos ver como se comporta. Veja como o preço fica consolidado aqui, após quebrar essa minha estrutura aqui. Por quê? Porque aqui existe um imbalance gigantesco. Imbalance. Tudo isso daqui é um desequilíbrio no preço. E imbalance, pessoal, a gente também usa como ponto de interesse. A gente também usa como uma possível toca do preço, alguma possível região que o preço pode tocar e segurar e respeitar. Então aqui eu tenho a minha liquidez que eles estão criando dentro da minha estrutura. Qual a minha estrutura agora? Minha estrutura é essa. Essa com essa. Pronto. Isso daqui eu esqueço. Assim, entre aspas, né? Entre aspas. Isso aqui é meu fundo macro, meu fundo extremo protegido. Então minha estrutura que eu trabalho agora é essa. Por quê? Porque possivelmente se o preço for voltar, por exemplo, eu posso pegar uma ferramenta de Premium Discount. Vocês sabem que o que existia aqui abaixo de 50% é compra, né? O preço está barato, está em discount. Então o que existia aqui abaixo, possivelmente uma compra. Porque a expectativa do fluxo é de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, quebrando estruturas. Então possivelmente se ele tocar alguma região aqui, ele possa ser que ele pegue alvos mais longos. Preencheu esse meu imbalance que existe aqui. Veja, esse desequilíbrio no preço já foi preenchido. Veja como eles começam a criar liquidez também. Fundos duplos, né? Fundos iguais. Uma piscina de liquidez, um nível, uma faixa de liquidez. Por que eles começam a fazer isso? Porque aqui existe um desequilíbrio no preço ainda. Todo esse desequilíbrio no preço aqui já foi preenchido com esse movimento aqui. Até então aqui. Só que ainda existe esse. Então possivelmente a gente poderia pegar essa minha região de imbalance como um POI, como um ponto de interesse. Por quê? Porque aqui existe liquidez. Lembra que eu falei a vocês, tá? Liquidez avançada, eles criam liquidez na direção do POI, na direção do desequilíbrio no preço, na direção do order block, do supply, do demand. Eles criam essas liquidez na direção deles, porque quando eles voltarem, eles pegam a liquidez
tocam na região importante e depois seguem o fluxo. Só que antes deles fazerem isso, eles também criam liquidez na direção oposta. Então, por exemplo, se eu estou vendo que o preço ele começa a fazer um movimento na direção do meu POI, por exemplo aqui, isso daqui automaticamente se torna um inducement. Esse ponto se torna um inducement. Por quê, pessoal? Porque após eles capturarem esses stop loss que existe aqui, tocarem uma região de interesse, eles não, possivelmente, né, a expectativa do order flow, a expectativa do fluxo de ordem, não é fazer de alta, não é um movimento de alta, quebrando essa estrutura aqui, porque se quebrar essa estrutura aqui, é o meu boss nos 15 minutos. Então, se o preço ele for fazer esse movimento de alta, eles vão capturar essas regiões. Então, nessa volta aqui, automaticamente esse meu ponto se torna um inducement, se torna uma liquidez mais avançada dentro dessa minha estrutura, tá? Mais uma vez, um forte indício aqui, ó, que o mercado ele poderá voltar um pouco mais abaixo, porque desequilíbrio no preço, criando liquidez bem acima dessa região. Olha como eles voltam agressivo. Olha o movimento, não dá tempo nem de você respirar. Eles criam liquidez, no próximo candle eles jogam um pouco o preço para cima, para as pessoas pensarem que daqui vai para cima, para buscar alguma região de order block, de supply aqui acima. Só que antes disso eles tiram todos da jogada aqui e equilibram o preço. Mais liquidez. Liquidez interna. Mais liquidez interna dentro dessa estrutura aqui. Esse meu inducement. Essa minha faixa de preço, por quê? Porque eu sei que aqui, se eles voltarem aqui, se eles voltarem nessa região aqui, eu fico de olho, por quê? Porque aqui é minha quebra de estrutura. Aqui é meu boss, minha quebra de estrutura. Nos 15 minutos, tá? Eu tenho essa estrutura, que é meu fundo, que é o meu topo, e agora até então meu fundo. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. Possivelmente se ele vir aqui, vai quebrar, vai formar minha estrutura de alta. Não é? Fundo, topo, fundo, topo. Fundo, topo, fundo, tocar em alguma região aqui, topo. Então foi a minha estrutura, fundo, topo, fundo, equilibrou o preço aqui nesse imbalance, abaixo do meu 50%, a minha região discount, criou liquidez, tocou na região, capturou a liquidez e está começando a criar liquidez aqui para capturar essa região de inducement, esse inducement interno. Então aqui já foi capturado o meu inducement. Após isso, é normal que ele faça algum tipo de reversão, porque eles já capturaram ordens. Por quê? Porque nesse momento muitas pessoas, após a quebra desse nível aqui, dessa faixa, muitas pessoas procuram por compras para pegar essa região do extremo. Só que novamente a gente tem um order block aqui, a gente tem uma zona de interesse aqui. Por quê? Candle de venda antes de uma compra e antes de um desequilíbrio no preço que capturou regiões de liquidez. Então essa região é fortíssima. Primeiro, desequilibrou o preço. Segundo, capturou liquidez. Foi a partir desse candle que capturou essa liquidez. Então essa região é fortíssima. Eu tenho um imbalance aqui ainda. Eu tenho um imbalance bem abaixo de uma piscina de liquidez. O mesmo esquema aqui. Entende que o preço é fractal? Entende que o preço eles fazem o mesmo tipo de estrutura? Veja, imbalance, criação de liquidez. O preço volta e segue. Ponto 1. Imbalance, que captura essa liquidez, criação de liquidez. Vamos ver como vai se comportar? Volta para capturar a liquidez e preencher o imbalance. E tocar nessa minha região de order block. Tá? Então, depois que ele ter feito todo esse dever de casa, capturar a liquidez interna, criações de liquidez, criações de inducement mais avançado, boss,
quebras de estrutura e principalmente desequilibrar o preço, ele já fez o dever de casa dele, possivelmente ele pode ir fazer a nossa quebra de estruturas nos 15 minutos. Tá? Então fiquem sempre atentos em relação a quebras de estruturas, onde que você está pisando, e principalmente desequilíbrio no preço e inducement interno. Relembrando, eles criam inducement, eles criam liquidez apontando para a direção do POI da estrutura. Criaram liquidez, por quê? Porque eles sabiam que nessa pernada, nesse movimento de impulso que quebrou esse cara aqui, que deu origem aos 15 minutos, boss 15 minutos, existiam, né, desequilíbrios no preço. Então eles criam liquidez bem próximo do desequilíbrio no preço, ou de block, ou demanda, supply, para tocar e continuar a seguir o fluxo. Novamente, criam liquidez bem abaixo, bem acima de um order block. Bem acima porque está num fluxo de alta, mas se for um fluxo de baixo, bem abaixo. Tá? Então eles criam essas regiões para buscar sempre os alvos externos, que é a minha quebras de estruturas nos 15 minutos. Beleza? Lembrando que um choke só é válido quando ele toca em uma região de interesse. Quando ele toca em um POI, quando ele toca em um supply, em uma demanda, um order block, é um imbalance. Se você por algum acaso enxergar o preço ele indo sem tocar em nenhuma região que exista à esquerda do gráfico, ele fazer meio que possivelmente um choke, muito provavelmente aquilo dali foi só uma liquidez para continuar o fluxo. Tá? Então um choke, uma mudança de caráter naquele momento, a gente preferencialmente a gente quer que ele toque em alguma região de interesse. Tocou na região de interesse, possivelmente aqui dali é um choke. Tá? Não tem uma região de interesse, não tem uma região de interesse ainda, a região de interesse está lá em cima, por exemplo, possivelmente aquilo dali foi um fake choke para realmente chegar na minha região de interesse e seguir o fluxo. Tá bom? Então isso aí são conceitos um pouquinho mais avançados que eu explico também no meu e-book sobre choke, boss e liquidez mais avançado. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Manda pro teu amigo, escreve algum comentário aí sobre algum tema que você quer que eu traga. Se você tem interesse, compra o meu e-book, tá muito didático, tá muito completo sobre Smart Money, com um precinho que cabe no seu bolso, que eu tenho certeza que em um mês ou até menos você vai conseguir essa grana de volta aí, porque tem muito conhecimento mesmo nesse e-book, muito mesmo. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá o like, dá o joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.